Graça e paz, meus irmãos. Quero saudar a todos, você que nos visita também, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar, então, agora meditando na palavra do Senhor, meditando no texto que vamos dar continuidade à meditação que tivemos pela manhã. Então, Atos capítulo 1, peço mais uma vez que você abra o texto da palavra do Senhor. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 11. E então vamos meditar mais especificamente sobre aquilo que consta do versículo 9 até o versículo 11. Vamos ler mais uma vez o texto inteiro, para que o próprio exercício da leitura, enquanto lemos, você possa ir recapitulando, aquilo que já tratamos em cada um desses versículos, e então podemos agora chegar no versículo 9 até o versículo 11. Vou ler a palavra do Senhor, então, após a leitura, nós vamos orar mais uma vez e pedir a direção do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Vamos orar, irmãos? Mais uma vez, peço que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos a Ti aqui mais uma vez, diante da Tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Teu Espírito, Senhor, quebrante o nosso coração, que o Teu Espírito nos dê o entendimento da Tua palavra, o Teu Espírito nos mova, nos constranja, para que possamos caminhar para a obediência, a submissão, a palavra do Senhor, a verdade do Senhor para a nossa vida, os Teus testemunhos, os Teus mandamentos. Toma o nosso coração, Senhor, nos trata, nos conduz, nos admoesta, nos exorta, nos conforta e nos motiva, Senhor. Enche-nos da Tua alegria e do ânimo do Teu Espírito, para servirmos ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor nos ordenar. Em nome de Jesus, olha os nossos corações aqui, para cada um, para cada irmão que aqui se encontra e que
necessita, Senhor, ouvir Tua direção, Tua voz. Fala conosco, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando nesse texto já há algumas semanas e eu quero começar hoje perguntando a você o que é melhor, o que é maior, contemplação e meditação ou ação e trabalho? O que é melhor? Ensinar a convertidos ou pregar aos perdidos? O que é maior e qual é a prioridade da igreja? O que nós, como igreja, deveríamos focar e estabelecer toda a nossa força e toda a nossa energia? Contemplação e meditação ou ação e trabalho? Ensinar aos convertidos, doutrinar aos convertidos ou pregar aos perdidos? Esse é um dilema, essa é uma linha muito tênue, em que a igreja, por toda a história, sempre transita de um lado para o outro, sempre tem dúvida quanto ao que de fato ela deve escolher, o que de fato ela deve fazer. Eu quero que você volte os seus olhos ao texto e quero fazer um breve passeio por textos das Escrituras, para que nós possamos meditar e compreender um pouco mais sobre estes versículos que queremos destacar aqui essa noite. A palavra de Deus diz, versículo 9: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Lucas capítulo 24, o mesmo autor do texto que estamos tratando aqui, versículo 50 e 51, eu quero que você abra a palavra do Senhor, Lucas capítulo 24, porque Lucas descreve com alguns detalhes diferentes isso que ele está fazendo aqui no texto de Atos. Capítulo 24 de Lucas, versículo 50 e 51. Lucas encerra então o evangelho de Lucas narrando esse mesmo momento. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Observe, Lucas descreve aqui um pouco melhor, com um pouco mais de detalhe, este momento da ascensão de Jesus, e diz: aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Veja que Lucas, no evangelho de Lucas, ele omite aqui o detalhe de que os discípulos ficaram lá adorando, vírgula. É nesta vírgula, que é neste momento, que os anjos chegam para questionar por que eles estão com os olhos fitos nos céus. E então aqui Lucas passa já falando do cumprimento e da obediência dos discípulos quanto àquilo que Jesus tinha ordenado que eles fizessem. Eles voltaram para Jerusalém para aguardar a promessa, o cumprimento da promessa. Lucas capítulo 9, volte o próprio evangelho de Lucas. No capítulo 9, versículo 22 e 23, Lucas destaca para a gente algumas verdades que nós precisamos nos lembrar quando estamos lendo o texto de Atos.
versículo 22 e versículo 23, a palavra diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O texto e a narrativa dos evangelhos fazem sempre uma conexão com o ato dos discípulos seguirem a Cristo, atrelado com esses 4 atos redentivos do Senhor na história: o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a sua ressurreição. Mas Lucas agora nos lembra que a ascensão de Jesus não é um ato a ser esquecido ou a ser desprezado, mas assim como a morte de Cristo é para a igreja a promessa, a verdade sendo estabelecida de que todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão também com Ele. Por isso o apóstolo Paulo diz, e nós vimos aqui, capítulo 15 de 1 Coríntios, que a morte de Cristo é a primícia daqueles que estão em Cristo. Nós em Cristo ressuscitaremos, porque Ele também ressuscitou, porque Ele venceu a morte. Nós também temos a vitória sobre a morte, porque nós estamos em Cristo. Agora Lucas abre os nossos olhos para fazer com que a gente enxergue que a ascensão de Jesus também é um ato em que o Senhor está vinculando para a ação, para a vida e para o movimento da igreja. Aquilo que a igreja deve realizar no mundo está debaixo da verdade de que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. O Senhor Jesus subiu aos céus. Apocalipse capítulo 1, quero então que você dê um salto para o último texto das Escrituras. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Não se esqueça, Lucas nos diz que ele foi subindo aos céus e que enquanto ele subia aos céus, uma nuvem o encobre dos olhos dos seus discípulos. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8. A palavra de Deus diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Lembre-se que os varões, os anjos que aparecem para os discípulos dizem, ele é específico em dizer: varões, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós subiu aos céus, foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Da mesma forma que ele é assunto aos céus e as nuvens o encobrem, de lá ele também virá. E João então descreve para nós: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Agora observe, é por causa de que ele foi para os céus, e porque ele de lá voltará, é atrelado a esta verdade que o versículo 8 então diz, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Observe, irmãos, que quando nós vemos então Lucas narrando a história dessa igreja primitiva, Lucas não deixou de fazer, vinculado e atrelado a vida de Jesus, ao ministério de Jesus e a tudo aquilo que realizou até ser assunto aos céus. E por isso
afirmamos aqui que a história de Atos, o livro de Atos, narra aquilo que Jesus continua a fazer através do seu Espírito, mediante o uso que o próprio Espírito Santo faz dos seus apóstolos. O que significa que a ascensão de Cristo confirma aqui, querido, dois aspectos do ministério do Senhor Jesus. Primeiro, o seu sacerdócio, aquilo que são ofícios que nós temos no Antigo Testamento. O sacerdócio de Cristo é confirmado, e a realeza de Cristo, a majestade de Cristo é confirmada com a ascensão dele. Na ascensão de Jesus, nós temos o próprio Senhor testificando para a igreja que o ministério de Jesus, aquilo que ele tinha para cumprir, ele cumpriu cabalmente e ele foi aceito diante do Pai. Aquilo que o primeiro homem não realizou, aquilo que cabia ao primeiro homem colocado na terra, mas que por causa do seu pecado ele não conseguiu realizar, a ascensão de Jesus é o próprio Senhor o recebendo e dizendo: este é o meu filho, a ele ouvi. Assim como lemos aqui no texto das Escrituras, no texto de Lucas, durante o culto, a ascensão de Jesus é para que a igreja possa simplesmente não ter mais dúvida nenhuma. Ele é o nosso sacerdote que entrou na presença de Deus. E observe, Lucas diz que ele entrou na presença de Deus enquanto abençoava os seus discípulos. O texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 1, por favor. Abra a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O que a ascensão de Cristo está revelando aos seus discípulos é que aquilo que eles viram na antiga aliança, o sacerdote que, entrando na presença de Deus, erguia as mãos e abençoava o povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse ter no santuário do Senhor, não apenas o lugar onde Deus habitava, e a gente trabalhou isso aqui por meses, né, quando estávamos estudando Levítico, para que o tabernáculo do Senhor não fosse apenas o lugar onde Deus habitava, mas fosse também o lugar da comunhão do povo de Deus com o próprio Senhor. Eles precisavam então do sacerdote, eles precisavam então do sacrifício, e o sacerdote então, quando abençoava o povo, é porque a presença do Senhor então viria sobre aquele povo, e a própria vida do Senhor estava sobre o seu povo. Jesus então é o nosso sumo sacerdote, e a ascensão de Jesus confirma, testifica, ele é o sumo sacerdote que entrou na presença de Deus, no santuário construído pelo próprio Senhor, o santuário real, o santuário pleno, não aquele santuário que nós havíamos construído e que refletia, apontava para aquele santuário celestial, aquele santuário que eu e você só podemos entrar por causa da mediação do nosso sacerdote, sumo sacerdote, Jesus Cristo. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 11. O apóstolo é quem mais enfatiza esses aspectos da nova aliança a respeito do sacerdote de Cristo e como que a ascensão de Jesus então traduz para a igreja e revela à igreja que tudo aquilo que a palavra de Deus apontava, tudo aquilo que a palavra de Deus usou como modelo daquilo que o nosso sumo sacerdote realizaria, Jesus cumpriu de forma cabal. Versículo 11 do capítulo 9 de Hebreus diz: quando, porém, veio Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Observe, isso é a antiga aliança. Mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, observe, irmão, o que está acontecendo em Atos, que pelo sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para vivermos, para servirmos ao Deus vivo. Quando os discípulos estavam ouvindo do Senhor suas últimas palavras, a bênção do Senhor sendo dada à sua igreja, é neste mesmo momento que ele está sendo assunto aos céus e entrando de uma vez por todas no tabernáculo eterno, na presença de Deus, para que de uma vez por todas, por esse mesmo Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, esse Espírito derramado sobre a sua igreja, de uma vez por todas, não derramado em partes, não derramado a conta-gotas, mas derramado de uma vez por todas, retirando o nosso coração de carne e colocando de pedra e colocando em nós um coração de carne, nós possamos também de uma vez por todas servir ao Deus vivo. A ascensão de Cristo confirma o seu sacerdócio, mas a ascensão de Cristo também está naquele momento confirmando a realeza. Cristo é o nosso rei. Como rei, ele é quem governa a sua igreja. Como rei, ele é quem dá as ordens à sua igreja. Como rei, através dos seus servos, dos seus ministros, ele governa a sua igreja no período em que nós estamos aqui na terra, e ele assentado no trono celestial, continua como rei, governando a sua igreja. A igreja do Senhor não está andando desgovernada na terra. A igreja do Senhor não está fazendo nenhum traço, nenhum ponto fora daquilo que é o governo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, querido, precisamos entender: ou a igreja é capaz de fazer caminhos fora das ordens do Senhor, e ele não é o governador total, ele não é o rei soberano, ou se ele é o rei soberano, se ele governa a sua igreja de forma soberana, total e plena, nós precisamos nos convencer, ainda que os nossos olhos não compreendam, ainda que nós não consigamos enxergar tantas vezes o sentido das coisas que estão acontecendo. A igreja verdadeira do Senhor Jesus na face da terra não andará por caminhos que não sejam os caminhos que sejam traçados e determinados pelo nosso maior Rei soberano sobre todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da sua igreja. Atos, ainda agora no capítulo 2, se você avançar um pouco, nós estamos no capítulo 1, o capítulo 2 de Atos, essa realeza do Senhor Jesus fica bem clara e explicada no discurso de Pedro. Então, versículo 32, observe como essa relação é intrínseca, ela está completamente vinculada uma à outra. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus. Que exaltação é essa que Pedro está falando? Ele foi assunto aos céus e está assentado à destra de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. A promessa tinha acabado de se cumprir. A explicação de Pedro o que vocês estão vendo, é exatamente a sequência desses fatos. Ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus,
e então derramou do seu próprio Espírito sobre nós, a igreja, e é isso que vocês acabam de ver e de ouvir. E então ele explica um pouco mais, porque Davi não subiu aos céus. Davi foi um rei magnífico, mas ele não foi assunto aos céus. Ele não ressuscitou, ele não está assentado à destra do Pai, mas ele mesmo declara, Davi assim diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A ascensão de Jesus é a testificação para a sua igreja. Toda a obra foi de fato completada. Tudo agora está nas suas mãos. Absolutamente nada escapa do seu senhorio, mas também da sua própria mediação. Ele é o nosso sacerdote maior, ele é o nosso rei soberano, e toda a nossa vida está em suas mãos. Daniel capítulo 7 nos lembra também aquilo que Apocalipse fala sobre este que vem sobre as nuvens com poder e grande glória, versículo 13 e 14. Eu não vou ler esse texto, mas eu peço que você depois possa conferir e como as promessas apontavam exatamente para isso que o Senhor Jesus realizaria e que seria totalmente aceito e confirmado da parte de Deus Pai. Versículo 10 de Atos capítulo 1, então, nós observamos aqui agora a reação dos discípulos. Como os discípulos viram tudo isso, então o texto diz, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Observe que Lucas, no Evangelho, capítulo 24, fala que após o Senhor ter subido, eles o adoraram, e depois de adorarem ao Senhor, eles foram para Jerusalém. Aqui Lucas trabalha esse ato aí, na sequência dos fatos, dizendo que os discípulos, na verdade, ficaram com os olhos, a ideia, atônitos, perplexos. Eles ficaram completamente sem palavras, sem reação diante daquilo que eles estavam vendo. Há diversas possibilidades do que pode ter passado na cabeça dos discípulos, mas seria leviano tentar dizer aqui por que os discípulos ficaram ali, mas observe, certamente eu e você nos identificamos com isso. Certamente eu e você, ao presenciar essa cena, a nossa reação seria essa mesma. Observe que entre a ascensão de Jesus e a volta, a segunda volta de Jesus, este é, de fato, a reação, ou esta seria, de fato, a reação que muitas vezes nós como igreja temos. Esse é o movimento que muitas vezes se estabelece sobre nós. A igreja, por diversos momentos na história, por causa da própria ação de Deus, ela simplesmente para e fica perplexa. Esses varões vestidos de branco, que por diversas vezes, não apenas no Novo Testamento, mas como no texto de Daniel, e é quem primeiro se refere assim a esses varões vestidos de branco como os anjos do Senhor, eles também aparecem na própria ressurreição de Jesus, quando então eles é que dizem para que não esperem encontrá-lo ali na tumba, porque ele ressuscitou. Esses mesmos são o que aparecem também para os discípulos, dizendo, ele ressuscitou, ele apareceu a vocês, agora ele foi assunto aos céus e vocês estão aí parados, olhando. A ideia de perplexidade, ou a ideia de contemplação, a ideia de ficar estático,
é aquilo que está sendo posto aqui por Lucas. Mas o que Lucas faz então é dizer que esses varões vestidos de branco deram uma declaração a eles. Eles chegaram lá com um discurso pronto. Eles fazem uma pergunta, aquela pergunta que eles fazem não é esperando uma resposta, aquilo é uma pergunta retórica. O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão olhando aí para o céu? Vão ficar aí? É isso? Não entenderam? Acorda, presta atenção. É isso que eles estão fazendo. Então observe, o pastor Paulo Anglada, e eu indico a você o comentário que ele tem do texto de Atos, é um dos comentários mais pastorais que eu tenho conhecido sobre esse texto de Atos. Ele diz aqui que temos claramente uma aplicação para a igreja de todas as épocas, quando olhamos para essa realidade que está sendo posta aqui. É exatamente o equilíbrio necessário que o ser humano, ou que o cristão, precisa ter entre a curiosidade e a obediência. Entre ficarmos ali curiosos, até mesmo a curiosidade quanto ao fim dos tempos. Ele subiu, a promessa vai se cumprir do derramamento do Espírito. Será que seria esse o tempo em que ele restauraria? Eles acabaram de perguntar isso. Ele diz, não compete a vocês. E agora eles ficam ali nessa contemplação, o que muitas vezes nós também ficamos querendo saber o dia da volta, querendo saber quando será, mas nos detendo com isso, ficamos simplesmente parados. Então, ele continua dizendo, que a nossa realidade se estabelece muitas vezes que nós somos tendentes a perder a expectativa real da segunda vinda de Cristo, em glória e o estabelecimento pleno do seu reino. Ou nós sempre vamos tender a uma curiosidade exagerada acerca de eventos que são escatológicos e não podemos prescrutar por se encontrarem para além da revelação que Deus entregou à sua igreja. Observe que existem sempre, queridos, pessoas que são quase que obsessivas com relação ao estudo das últimas coisas. Certa vez ouvi um pastor dizer que encontrou em uma biblioteca de um amigo, e conferindo a biblioteca, mais de 80% dos livros da biblioteca era só sobre escatologia. Mais de 80% dos seus livros. O Paulo Anglada também lembra, dizendo assim, também precisamos entender que esse equilíbrio entre contemplação e ação, entre meditação e serviço, é o que está sendo posto e se requer da igreja. Novamente, a história da igreja nos adverte acerca desses mesmos perigos. É só olharmos, é só estudarmos e percebermos como na nossa história nós sempre caminhamos nessa tensão. Assim como existe o perigo de um ativismo, existe o perigo também de um misticismo. Assim como existe o perigo de uma atitude apenas contemplativa, também existe o perigo, em detrimento disso, da realização de uma excessiva atividade, quase que tentando fazer o trabalho que é do Espírito Santo de Deus. Precisamos olhar para os céus, ao mesmo tempo que devemos manter os pés e as mãos no cumprimento do nosso dever. Por isso, irmãos, um remédio contra esse desequilíbrio entre ficar olhando e receber a voz do anjo dizendo, alô, acorda. O que é que o Senhor Jesus pediu a vocês? O que Ele ordenou a vocês? O remédio para esse desequilíbrio entre contemplação e entre a ação, entre a curiosidade, a perplexidade,
a adoração extravagante, existe a obediência, que consiste em uma visão correta da história da redenção. É preciso que eu e você compreendamos onde está a igreja localizada na história da redenção. Na história que Deus está construindo até aquele último dia, onde se encontra a igreja. Por isso os anjos então disseram: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Veja, após essa afirmação, o que os discípulos fizeram? Atos capítulo 1, volte os seus olhos ao texto novamente. Versículo 12 agora. Lucas então nos lembra. Então, depois dos anjos dizerem isso, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Após os anjos dizerem isso, o que acontece? Eles partem para a obediência então. O Senhor Jesus mandou que eles aguardassem em Jerusalém. O Senhor Jesus foi assunto aos céus, sumiu dentre os olhos deles e talvez eles tivessem ficado lá, esperando que talvez ele voltasse um pouco mais para dizer mais alguma coisa. O que é que iria acontecer? Eles ficam lá e não lembram que as ordens do Senhor tinham sido: fiquem em Jerusalém, aguardando o derramamento do Espírito Santo de Deus. Os anjos vêm e dizem então a eles: ele vai voltar, gente. Ele subiu, mas vai voltar. Qual é a chave que gira na cabeça deles? Eles então vão para Jerusalém. No Evangelho de Lucas, o relato diz que eles adoraram ao Senhor e então foram para Jerusalém. Não apenas a adoração na presença, olhando e contemplando todos os atos do Senhor, que nós precisamos fazer isso também, mas também a obediência, em nos mover em obediência em direção àquilo que o Senhor Jesus ordena para que façamos na nossa vida, com os nossos pés aqui nesse chão, onde nós pisamos, vivemos e nos sujamos. E Ele é o nosso sacerdote para nos limpar de toda a nossa sujeira, que sujamos exatamente aqui neste mundo. Ele é que faz intercessão por nós. A ideia então é que essas palavras dos anjos soaram aos ouvidos dele como: ele concluiu o trabalho, ele foi aprovado diante de Deus. Agora vamos lá, vamos obedecer, vamos fazer o que ele disse, vamos cumprir. Esse é o mesmo contexto, irmãos, do mesmo texto que nós aprendemos e repetimos e fazemos exegese, ouvimos pregações e mais pregações de Mateus. O último capítulo de Mateus, nós temos exatamente o Senhor dando aquilo que chamamos de grande comissão. Observe, esses discípulos que estavam ali perplexos com a ascensão de Cristo, sendo recebido diante de Deus, aprovado, é nesse mesmo ambiente em que o Senhor Jesus os abençoou, é que a grande comissão é dada à igreja. Entre a ascensão e a segunda vinda, só tem uma coisa: a grande comissão. Entre a ascensão e a vinda só tem uma coisa: a igreja em missão na face da terra. Não há outra coisa. O que há entre a segunda vinda e a ascensão é a minha vida e a sua, servindo a Deus e cumprindo os seus mandamentos, as suas ordens. Porque devemos cumprir? Porque ele entrou na presença de Deus. Porque devemos cumprir? Porque ele foi aprovado, o único aprovado por Deus, para que eu e você pudéssemos viver por aquilo que ele realizou.
mas não apenas pelo que ele realizou, mas pelo que ele quer continuar realizando através da minha vida e da sua vida, porque ele derramou o seu Espírito sobre a nossa vida, sobre a sua igreja. A declaração desses anjos ressalta que tão certamente e que de maneira semelhante a que Jesus ascendeu ao céu, assim também ele vai voltar. Então eles abriram os olhos, então a chave virou, tão seguramente que ele vai voltar, como os discípulos haviam acabado de testemunhar. Aquilo que eles acabaram de ver é a garantia que os anjos dão a eles. É exatamente isso que vocês estão vendo que vai acontecer também quando ele voltar. Para onde vocês o viram ir, é de lá que ele voltará. Só que na segunda vinda, não só vocês presenciarão isso. Quando ele voltar, isso que vocês estão perplexos assistindo, toda tribo, toda língua, todas as nações verão. E eu não sei se você reparou, querido, mas Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8, falam que neste momento, muitos haverão de lamentar sobre ele. Observe, Filipenses capítulo 2, versículo 10, trata sobre essa mesma vinda, mas essas palavras angelicais enfatizam especialmente essa esperança que é a esperança escatológica da igreja. Mas essa esperança escatológica da igreja, essa certeza da segunda vinda de Cristo em glória, assim como ele foi e que ele voltará, literalmente precisa ser traduzida em uma atividade real, prática e constante. Essa igreja que olha para ele, que medita nessa esperança, é a igreja que, por causa dessa esperança, continua a agir em obediência à grande comissão, aos mandamentos do Senhor. Para que aqueles que devem lamentar sobre ele, sejam de fato aqueles que o Senhor mesmo já determinou, e a sua igreja alcance todos aqueles que o Senhor já determinou que ela deve alcançar, neste período em que o grande ato salvífico que nós estamos vendo na história se chama igreja. Compreende isso? Individualmente, esses atos salvíficos são realizados todos os dias e nós não sabemos onde estão acontecendo, porque o Espírito Santo de Deus revela a sua palavra e salva, trazem pessoas que estavam mortas à vida, e isso está acontecendo todos os dias, mas de forma ampla, real e concreta. O grande ato salvífico que Deus permanece a realizar neste mundo é o fato de que ele deixou a sua igreja presente neste mundo. Por isso, irmãos, a esperança e a missão da igreja estão completamente associadas. Nós não podemos desatrelar uma coisa da outra. Você não pode ser aquele que estuda, aquele que compreende, aquele que tem dúvidas, aquele que tenta prescrutar as coisas mais obscuras da palavra, sem que você seja também aquele que age, que se move e que proclama a palavra de Deus e que vive como uma testemunha viva neste mundo, como um ato salvífico de Deus, a misericórdia de Deus sendo expressa e revelada a este mundo, porque a sua igreja está em movimento. A esperança e a missão da igreja estão completamente associadas. Mas em segundo lugar, a demora, entre aspas, da volta do Senhor é um elemento que eu e você precisamos entender. É a graça de Deus para com a igreja e a graça de Deus para com os perdidos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 ao 13, o apóstolo nos lembra que é a misericórdia do Senhor que está ainda aguardando para que todos aqueles que ele elegeu
possam chegar ao arrependimento. Talvez você tenha se perguntado, por que a demora? Por que ele não volta? Porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é gracioso. Ele está dando o tempo para que todos aqueles que ele escolheu cheguem ao arrependimento. Mas ele também é bom, ele também é misericordioso e ele também é gracioso para com o seu povo. Ele também está dando tempo a você, irmão. Ele está dando tempo a você, irmã, para que você saia da apatia e você de fato compreenda que nós não vivemos no extremo da contemplação, do ensino, do estudo das Escrituras, ou no extremo da atividade, da missão, de fazer e de fazer e de fazer. Nós vivemos no meio, nós estamos em Cristo. A igreja que contempla e adora é a igreja que ouve a voz do Senhor dizendo: vão e obedeçam. Contemplem e adorem, aprendam e se aprofundam e obedeçam aquilo que vocês têm aprendido. É uma incoerência completamente estabelecida em nosso coração, porque acreditamos que é possível ficar no ensino, na contemplação, na pesquisa, no aprofundamento e não nos movermos absolutamente na missão de Cristo, porque a missão de Cristo só pode ser realizada por aqueles que estão mergulhados na sua doutrina, no seu ensino. A missão de Cristo só pode ser realizada por aqueles que de fato compreendem a mensagem do Evangelho, por aqueles que de fato têm a mensagem do Evangelho em seu coração. São essas pessoas que podem então realizar a missão, porque todas as pessoas que realizam uma missão sem compreender a mensagem do Evangelho não realizam a missão de Cristo. E aqueles que tentam simplesmente viver no aprofundamento e na compreensão da palavra sem proclamar a Cristo Jesus, eles estão buscando a palavra não como a própria palavra sendo o próprio Cristo, mas eles estão buscando a palavra apenas como um desejo de uma cognição maior, uma cultura maior, um entendimento maior, para estarmos muitas vezes vociferando verdades das Escrituras, mas quando essas verdades não estão aplicadas ao nosso coração, queimando em nosso coração, nos movendo à missão de Cristo, é porque nós não estamos compreendendo na realidade o poder de Deus e as Escrituras. E é por isso que Jesus diz aos fariseus: vocês erram por não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Em terceiro e último lugar, lembre-se, você está exatamente no meio. Se você se encontra hoje, irmão e irmã, contemplando, se você se encontra hoje na curiosidade, se você se encontra hoje buscando descobrir os sexos dos anjos, se você é aquela pessoa que tenta cada vez mais fazer a coisa ou conhecer exatamente como tudo foi dito e absolutamente como todas as palavras se encaixam e você sempre faz questão de que a coisa seja a mais correta possível. Amém. Amém por você. Mas se você se encontra assim, sem a ação, sem a obediência, você não está na grande comissão. Se você tem aprendido e não tem obedecido, você está fora da grande comissão. O grande risco, irmão, irmã, mais uma vez, como afirmamos de manhã, é que nós precisamos então avaliar o nosso coração para saber de verdade da nossa própria conversão. Eu e você somos chamados à grande comissão. Ficar parados não é obedecer, a não ser que nós fiquemos parados lá onde Ele mandou que ficássemos. Ficar contemplando não é aquilo que o Senhor requer da sua igreja. Ele quer que ela contemple e que ela haja. Ele quer que ela o adore e que ela proclame. Ele precisa ser adorado como Ele quer ser adorado.
mas ele precisa ser proclamado como deve ser proclamado. Quem faz isso? Quem está nesse ato? A igreja. Quem está nesse meio, entre a ascensão e a segunda vinda, sou eu e você. A igreja é a única esperança do mundo ouvir a verdade, a luz que brilha na escuridão. O Evangelho do Senhor Jesus. Saia desses extremos e sirva ao Senhor com a profundidade que Ele quer, mas com a fidelidade também na obediência da grande comissão. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez.